Hoje, pela graça de Deus, estamos completando mais um aniversário desse templo e desejo fazer ciente aos irmãos o nome de muitos que passaram por aqui, alguns com saudosa lembrança. Em 1952, quando tudo começou, na casa do irmão Angelino e irmã Neuflides, um ponto de pregação com a supervisão dos pastores do Ipiranga e Jabaquara, esses cultos eram feitos nos dias da semana na rua Muzambinho, na casa da família. O primeiro dirigente que vinha dirigir os cultos era o ilustre e saudoso pastor Alfredo Requidal, depois dele o saudoso irmão Ezequias Ribeiro. Cada dia vinha uma pessoa enviada do Ipiranga para nos ajudar. Logo algum tempo depois foi enviado a pessoa do dirigente e cooperador José Luiz, que hoje também está com o senhor. Alguns meses depois passou para o irmão João Leôncio, que também ficou conosco muito tempo. Com a saída do irmão João Leôncio em 1954, veio o irmão Atílio Perrotti, que também nos ajudou muito na evangelização desse lugar. Logo depois passou a dirigir os cultos o irmão Joaquim Albino, que congregava no Jabaquara. Depois, em 1955, vinha cooperar conosco o irmão João Caetano, vinha do Ipiranga, um senhor já bem idoso. O local aqui era de difícil acesso e o irmão Caetano vinha com muita alegria fazer esse trabalho que não foi em vão para Deus. Nesse período, com saída do irmão, a casa do irmão Angelino e irmã Neuflides já estava pequena para comportar os irmãos que ficavam para fora da casa muitas vezes e assistiam os cultos na chuva e com os guarda-chuvas abertos, pois não havia lugar dentro da casa, sendo ocupado todos os cômodos da casa, cozinha, quartos e corredores. Estava muito difícil acomodar todos os irmãos que ali chegavam para cultuar a Deus. Nessa ocasião, o ponto de pregação mudou para a casa do irmão Helmut Becker, também na rua Muzambinho. Ali era mais amplo o espaço, mas mesmo assim ficava lotado, sendo dirigente, nessa ocasião, o irmão Luiz Constantino em 1957. Eram feitos cultos de vigília na casa todos os últimos sábados do mês e até 2 vezes por mês, pois ali vinham irmãos de muitos outros bairros para essas vigílias, criando também mais um ponto de pregação que era na casa da irmã Lourdes em Vila Mimosa, onde uma vez por semana íamos todos para lá. Hoje já é uma boa congregação que nasceu daqui, é nossa filha. Em 1958, por motivos alheios, a congregação teve que voltar para a casa do irmão Angelino e irmã Neuflides, mas agora vindo dirigir os cultos o irmão Antônio Martins, que era uma pessoa muito alegre, que nos incentivou a fazer cultos ao ar livre por todos os lados dessa vila. Já em 1959 passou a congregar conosco o irmão José Maria de Souza juntamente com sua esposa e filhos, ainda pequenos, mas que já tocavam alguns instrumentos e muito nos ajudou, pois os irmãos vinham da Água Funda para trabalhar conosco aqui. Tínhamos também a cooperação do irmão Euclides Marques Pereira com a sua família, a irmã Angelita, que gostava muito de louvar, e assim nasceu o primeiro e pequeno coral de Americanópolis, com 8 pessoas, ainda que algumas fossem crianças, mas sempre louvavam a Deus com alegria. Nessa ocasião não podíamos mais ficar na casa do irmão Angelino, pois o local já ficava muito lotado. Foi quando mudamos para o salão em frente, ali foi uma bênção, pois já tínhamos muitos irmãos. Na época eram 78 membros e muitos congregados. Não muito depois o irmão Euclides ficou doente e lamentavelmente veio a falecer. Com isso, o coral parou, pois não tínhamos dirigente. Em 1962 veio dirigir esse trabalho o irmão Moacir Alves dos Santos e também o irmão Pedro Soteiro de Jesus e o irmão Celso Soteiro de Jesus, que congregaram conosco, iniciando novamente o coral com o irmão Celso Soteiro, que tinha muita vontade, e assim, começou novamente o coral com mais irmãos, pois a congregação já tinha mais de 100 membros. Veio congregar conosco também o irmão Emílio Moreno com sua esposa, que tocava acordeon, e dava aula para as crianças na escola dominical. Também as crianças cantavam em conjunto, assim o trabalho foi crescendo. Vindo o irmão João Fávaro dirigir esse trabalho, e achou que deveríamos comprar um terreno para fazer uma igreja, pois no salão não tinha mais espaço e já tínhamos 2 pontos de pregação, um em Vila Facchini, na casa do irmão Sebastião Ricardo, que já dorme no Senhor. O irmão Pedro Soteiro dirigia esse trabalho e o outro na casa da irmã Lourdes em Vila Mimosa, que o trabalho também ia crescendo. Depois o irmão Elmo Fávaro também dirigiu esse trabalho, pois seu pai ficou doente.
Nesse tempo já havíamos comprado esse terreno por 500 cruzeiros, de uma senhora chamada Natália, que também congregava conosco, e já havíamos comprado um caminhão de tijolos que colocamos no terreno, mas não vinha a ordem do Ipiranga para a construção, e os tijolos, de tanto tomarem chuva, acabaram se perdendo uma boa parte. No dia 27 de abril de 1975 passou a cooperar conosco o pastor Levino de Almeida, que veio com a missão, que Deus lhe deu, de construir o templo. Assim foi iniciado a construção no dia 28 de setembro de 1975, com o lançamento da pedra fundamental. Era para fazer um barracão nos fundos do terreno. Passamos alguns dias trabalhando para a construção do barracão, mas não dava certo, pois ficaria mal acabado. Foi quando paramos a construção, e eu, Dirce Tibúrcio, convidei os irmãos para irmos falar com o pastor Alfredo Requidal, que não seria possível fazer um barracão, mas nós queríamos, e estávamos lutando por uma igreja, um templo que, todos ao passar na rua, tivessem melhor acesso. Estávamos todos empenhados nessa obra, então foi pedido para o irmão, pastor Constante Bombonato, que fizesse a planta de uma igreja, e assim foi, mas como a planta era maior que o espaço plano, precisávamos de um trator para escavar o terreno, pois o terreno era muito acidentado. No dia 25 de abril de 1976 arrumamos o trator que iniciou a escavação para fazer a parte inferior. Os irmãos Gideões, como assim eram tratados, não tinham mais descanso e vinham trabalhar aqui na obra aos sábados, domingos e feriados, pois não podíamos pagar mão de obra, o nosso orçamento era pouco, e como não recebíamos a ajuda de ninguém, o nosso dinheiro era daqui mesmo, e recebíamos ofertas voluntárias, mão de obra de todo jeito, só pagávamos alguns serviços que não poderíamos fazer por falta de conhecimento, mas os irmãos vinham carregar tijolos, areia, pedra e blocos para os que estavam construindo, e as irmãs que faziam o almoço para que todos comessem juntos. Era uma festa abençoada, e assim foi feita essa parte inferior em 84 dias de trabalho. Inaugurando no dia 17 de outubro do mesmo ano 1976, foi feita uma série de cultos em agradecimento a Deus, pois já estávamos no que era nosso. Apenas em 15 de janeiro de 1977, foi iniciada a parte superior, sempre contando com a ajuda e presença do mestre de obras, o irmão Constante Bombonato, que nos orientava em tudo, e eu, Dirce Tibúrcio, corria o dia todo para providenciar o material para que nos fins de semana os irmãos pudessem trabalhar e não faltasse nada. Tudo foi comprado com a minha presença, pois eu era tesoureira, secretária e, por que não dizer também, um pouquinho de mestre de obras, pois eu estava sempre atenta ao que os irmãos precisavam. O irmão Constante foi quem realizou todo o acabamento final. Inauguramos no dia 24 de dezembro de 1978, com a presença do pastor Alfredo Requidal a parte superior, e tivemos novamente a série de cultos, com várias congregações para agradecermos a Deus por essa bênção que nos concedeu. Também foi inaugurada no mesmo dia a banda musical formada pelo irmão José Prudêncio, que tem esse talento tão abençoado de formar músicos e bandas para louvar ao Senhor Jesus. O irmão Levino ficou conosco até o dia 22 de março de 1983, quando veio dirigir essa igreja o pastor Paulo Gomes de Almeida por 2 anos. Saindo ele, veio no dia 17 de dezembro de 1985, tomando posse o pastor Geraldo José de Oliveira. Ficou conosco até dia 1º de maio de 1988, por 2 anos e meio. Por motivos de força maior precisou sair e veio o pastor Ézio Ferraz, em 1988, que também saiu por motivo de força maior, e então assumiu em 28 de novembro de 1988 nosso amado pastor Joaquim Leme, que cooperou com essa obra por 18 anos, realizando muitos trabalhos em todo o setor e ajudando ainda mais com o crescimento espiritual da igreja, um homem de fé e temor a Deus que sempre gostou de cumprir as ordens do ministério e tinha disciplina em toda sua conduta. Em seguida veio tomando posse o pastor Daniel Chagas em 17 de setembro de 2006. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo oprimindo e a igreja de pé.